Silvano Lira entrevista poetas de todo estado. Às 20h30 começa, não perca, fique ligado. Se é bom pra quem entrevista, é melhor pro entrevistado. Está no ar, já está no ar, estamos ao vivo. Porque aqui caiu a ligação e eu ia voltar agora, viu, meu filho? Estava fora do ar. Pronto. Tudo bem, Silvano Lira? Como é que está você? Tudo bem, amigo? Tudo bem. Nós estamos ao vivo e eu gostaria de abrir o microfone agora para que você possa se dirigir aos apologistas, os seus fãs, os ouvintes do programa que estão ansiosos para ouvir você e ouvir também da nossa entrevista. E com vocês, Ismael Pereira, para a sua saudação inicial. Boa noite, meu caro poeta, professor, amigo, irmão Silvano Lira, comunicador do rádio. Boa noite a todos os ouvintes, amantes da nossa cultura, da nossa poesia, em todo o Brasil, digamos assim, porque hoje a internet nos possibilita que a gente possa estar integrado em todo o Brasil. Então, nosso forte abraço, uma satisfação imensa poder participar do seu programa, que você já é um projeto que você já vem conduzindo há muito tempo, com muitas entrevistas, com muitos profissionais, e eu me sinto honrado poder participar do seu projeto. Ai, que bom, que bom. Eu agradeço demais você ter atendido o nosso convite e que tenhamos uma noite memorável, festiva, né? Já que você está sendo o homenageado da noite. Obrigado. Faz parte do nosso protocolo dizer àqueles que já passaram pelo nosso programa. Zé Viola, Zé Cardoso, Gilberto Cavalcante, Jonas Bezerra, Charles Gomes, Sebastião Dias, Pereirão do Nordeste, Lucinha Saraiva, Lindalva Emboladora, Edivaldo Zuzu, Geraldo Amâncio, Bio Dionísio, Gilmar de Oliveira, Daniel Olímpio, Rogério Menezes, Felipe Pereira, Palmeirinha da Bahia, Ivanildo Villanova, Jorge Macedo, Buli Buli da Bahia, Mestre Buli Buli, Chico Oliveira de Acopiara, Afonso Pequeno, Oliveira de Panelas, Raimundo Borges, Zé de Lima, Titico Caetano, Raulino Silva e hoje, palmas para Ismael Pereira. Obrigado, rapaz, obrigado. Hoje é o seu dia, rapaz. Nós chegou com 29 entrevistas. Assim, é um momento apoteótico, né? Um momento assim muito grandioso de poder colocar cada repentista, cada poeta no ar e fazer aqui o papel do ouvinte numa entrevista e num bate-papo bem amistoso e bem amigável. Muito bem. Eu peço as vênias ao poeta, né? Eu peço as vênias para fazer uma homenagem, já que eu não sou do canto, a gente brinca, né? Na verdade eu brinco de cantar a repente, mas é muito, assim, não é profissional, não é nada, né? Por isso que eu peço as amadorismo, né? As vênias do poeta para que possa ouvir a homenagem, certo? Fica à vontade, meu poeta, é um prazer. Poeta Ismael Pereira, em Aurora ele nasceu. Junho de 61, em 17 se deu. Manuel, pai e poeta, Terezinha o concebeu. Seus filhos que Deus lhe deu, com a mãe Leopoldina. Formou na FASP em Direito, faz o cordel na surdina, é cantador repentista, compositor que se afina. Escritor de bela sina, grande vade no repente, responda com liberdade o que for conveniente, diga hoje em nossa entrevista tudo que o poeta sente. Eita, obrigado. Parabéns, poeta. Eu lhe dou os parabéns e peço licença para
para homenagear, aliás, me solidarizar neste momento, meu caro Silvano Lira, pelas 410 mil mortes, né? Pela Covid. Eu me solidarizo, aproveito o seu programa, que com certeza essa gravação vai girar no Brasil todo, e a gente tem um profundo sentimento, né, pela família das vítimas dessa terrível doença, desse terrível vírus. Sim, nós estamos compadecidos, né, com as mortes, inclusive aproveitando esse gancho seu. Sim. A relação da pandemia com a perca de alguns poetas. Recentemente nós tivemos a perca, né, a partida do nosso poeta, como é o nome dele, meu Deus? Cícero Barbosa, Cícero Taveira, né? Nós tivemos o Cícero Barbosa, né? Foi um dos que partiram, né? Com certeza. Nós tivemos o... Mozart Teixeira em São Paulo. Bezerra, e o Mozart Teixeira em São Paulo também. Mozart Teixeira, Bernardino Bezerra, Jason, lá de Itabaiana, Sergipe, Zé do Juazeiro também. Partiu Jason e em seguida Zé do Juazeiro partiu, acho que foi ontem ou foi hoje, né? Jason já faz uns 8 dias mais ou menos. Zé do Juazeiro estava entubado. Joselito Vitorino, cordelista. Luciano Carneiro também cordelista. E outros que, se você por acaso lembrar, pode fazer menção, tá? Foram tantos, né? Vamos apenas lamentar essas perdas porque são irreparáveis para a nossa cultura, né? Não porque foram artistas, foram poetas, mas como todos, né? A gente lamenta profundamente, né, meu querido poeta. Pronto. Poeta Ismael, está me ouvindo? Agora muito melhor, viu? Muito bem. Então, muito mais... Joia. Isso me deixa feliz, porque nós queremos, né, dar andamento à nossa... Eita, tá vendo uma queda? Poxa vida. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo aqui. Tô ouvindo. A internet tá boa aqui, viu? Tá boa, né? Muito bem. Então, dura lex sed lex, quer dizer, a lei é dura, mas é lei. Então, fazendo essa aplicação para a prática poética do repentismo que você atua, como é que você vê essa questão do julgamento, né, dos juízes que fazem o julgamento nos festivais? Então, você acha que a lei é dura no sentido de julgar métrica, rima e oração, ou você acha que os juízes deveriam ser mais brandos? Meu poeta, Silvano, eu acho que eles são muito... quando acontece no festival de julgamento, com comissão julgadora, que está sendo um pouco raro hoje em dia, né? Está sendo um pouco raro. Já houve com mais intensidade. Na minha concepção, muitas das vezes, eles foram muito flexíveis, viu? Foram flexíveis. Deixavam passar, às vezes, desmétricas, exatamente. Em muitos casos foram, ou porque não tinham conhecimento da questão métrica, dos requisitos, né, do verso, né? Acho que talvez por causa disso já houve muito julgamento injusto, por conta, talvez, como disse, de falta de conhecimento da comissão técnica, como possamos dizer assim, né? Certo. Você acha que ele só é duro quando há rigor, ou ele também é duro quando há injustiça ou desconhecimento de causa? Na minha concepção, é pela questão do desconhecimento de causa, sabe? O desconhecimento... Porque, como falei, são desconhecimento dos requisitos, né, dos pressupostos do verso, né? Certo. Então, eu entendo por essa forma. Mas você costuma... Pois não, pode falar. Existe também os julgamentos por paixão, que isso aí você também é conhecedor disso, e muitas comissões que iriam julgar, ou que vão julgar, julgam às vezes pela paixão,
por gostar mais de um poeta do que de outro, aquela coisa, né? E acontece, às vezes, as injustiças nesse âmbito, né? Você, quando se sente injustiçado, você costuma reivindicar ou você põe uma pedra em cima? Costumo colocar uma pedra em cima, porque já que as comissões, julgadores, elas têm autonomia, faz o que bem quer, então eu coloco uma pedra em cima para não deixar ressentimento nos promoventes, que na maioria são colegas da gente, né? Então eu prefiro colocar uma pedra em cima e não tocar no assunto. Sei que já fui injustiçado inúmeras vezes, mas também eu saio calado. Certo. Saio calado, não digo nada. Veja bem, como eu sei que você dá oficina de cordéis, né, também, conforme Sim. a sua narrativa, o seu currículo, né, aquilo que você pois expõe não. no que faz. Me diga uma coisa, diante dessa insatisfação sua, ou de certa forma de uma reivindicação, você acha que aqueles que fazem parte da comissão julgadora deveriam fazer uma oficina de metrificação, de ter um curso, um preparo maior, para que pudesse julgar melhor os festivais? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Os julgadores, eles deviam ter o preparo da forma que os cantadores têm, que estudam, que nem todos têm essa preocupação, né, da questão dos requisitos, né, do verso, né, da rima, métrica, oração. Mas eu creio também, aliás, não é só que eu venho aqui, é que os promoventes de festivais deviam pesquisar, procurar aquelas pessoas que são mais capacitadas, que têm um conhecimento mais aprofundado a respeito da matéria, porque você sabe que não é fácil de jeito nenhum julgar uma dupla de cantadores cantando ali, não é fácil não, viu? Até porque muita gente vai pela emoção, né, e não se atentam às vezes para os requisitos do repente, né, do verso. Certo. Então, veja bem, o que talvez esteja acontecendo através dos tempos, né? Através da prática, é que normalmente os promoventes podem fazer uso daquela facilidade ou da facilitação, ou eles conseguem abrandar o clima, né? O teor da questão, e aí escolhem aqueles que têm mais proximidade com ele, e não proximidade com as regras, né? Essa sua reivindicação, muito lógica, muito sábia e muito pertinente. Você disse tudo que é de ser dito nesse assunto. Pronto. Então, isso, pode falar. Para conter os gastos, às vezes, né? Às vezes, eu tenho um promovente que conhece muito bem, aliás, um jogador que tem muita habilidade na questão do conhecimento dessa matéria, mas mora distante. Às vezes, aquele deslocamento dele vai empreender uma despesa, né? Aí o promovente, às vezes, coloca uma pessoa mais próxima, coloca, às vezes, um colega, um cantador, que nem todo cantador conhece também. Para ser sincero, nem todo cantador, né, com todo respeito, nós temos, é verdade, nem todos conhecem, porque não ligam, ele canta normal, cantam bem, mas às vezes não tem um conhecimento técnico, que é uma coisa muito, muito difícil, né? É muito difícil. Para quem não estuda a matéria, né? Não é fácil não, você sabe disso. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô para os nossos ouvintes, Arthur de Monteiro, né, que é o nosso apresentador do programa, né, aquele que está à frente dessa grade de programação e que está também, eu estou dentro do programa do Arthur, que é no Mundo da Cantoria. Quero mandar um abraço para ele, para Milton Matias, que tem o programa Cultura e Fé na Rádio Repentistas, de 7 às 9 da manhã, de segunda a sábado. Mandar um abraço para o poeta Zé Irã, poeta Luiz Batista, poeta João das Redes, poeta Anacleto Saturnino, Manuel Lemos, Zé Cardoso, Zé Viola. Então nós temos muitos poetas, Jonas Bezerra, enfim, uma infinidade de poetas. Se você quiser, inclusive, se dirigir a algum poeta que esteja ali ouvindo, ou a sua família, pode fazer uso, poeta, agora. Rapaz, eu agradeço demais a oportunidade, abraço esses colegas, tudo que você mencionou aí,
que todos são irmãos da gente, cantadores, poetas, profissionais de alto quilate, nós temos um grande carinho, né, todos eles. Então, um abraço a todos vocês poetas que estão ligados com a gente. Aproveito também para abraçar aqui a minha família em São Paulo, meus filhos todos que estão ligados, são 6 filhos que moram aqui em São Paulo, o meu cunhado Antônio Amaro, que está ouvindo a gente lá em Santo André. Antes que a gente começasse essa entrevista, ele já mandou aí, você que estava ligado na rádio aí, você tocando as minhas canções aí. Ele falou, olha, estou ouvindo aqui, já estou ligado na rádio cantoria aqui. E o poeta França também, que é uma figura que mora aqui em São Paulo, um conterrâneo da gente, uma figura maravilhosa, que apoia a gente. A meu compadre Evanildo Pereira também aqui em São Paulo. E a todos os amigos. Eu cheguei ontem do Nordeste, estou aqui, vou fazer aqui uma temporada com o poeta Nonato Neto. E já aproveito para abraçar, né, os amigos de São Paulo, os promoventes, os ouvintes da cantoria e, por que não dizer, toda a família, tá certo? Aproveito também para mandar um abraço para o poeta Chico Oliveira de Acopiara, que esteve conosco, Ricardo Radialista, Expedito Pinheiro, Zé Pinheiro. Figuras, né? O Afonso Pequeno. Então são poetas que são da audiência, né? E nós agradecemos demais a todos os nossos ouvintes que nos dão esse grande privilégio. Então nós estávamos tratando as questões do julgamento e de fato a gente pode fechar, né, com esse ponto de que há necessidade de se melhorar, e você, como cordelista, automaticamente, você é daquela escola, vamos dizer assim, é uma escola dentro da escola do repente, e que sonha, deseja, pratica e busca mais rigor dentro da estrutura poética da métrica, rima e oração. Então, sendo alguém que zela e que prima, quando você vê um julgamento que não está obedecendo esse tripé, pelo menos no julgamento, realmente podemos nos sentir até injustiçados ou nos sentir à margem do resultado, né? Mas isso é uma questão que fica para frente, e quem sabe aqueles que estão nos ouvindo poderão ouvir melhorar isso, e melhorar através da sua observação e da minha, que eu estou comungando muito bem com aquilo que você está colocando para nós. Quantas canções mais ou menos você já fez, Ismael Pereira? Eu fiz em torno de umas 50 canções. Ai, que bom, que bênção. Que bênção. E não é minha praia, viu, Silvano? Não é minha praia. Eu faço alguma canção, às vezes estou com um tempo ocioso, né? Aí vou escrever. Não é minha praia, eu não canto bem canção. E às vezes eu faço algumas aí, mas, sinceramente, o meu lado eu gosto mais do repente, né? Eu atuo na cantoria, mais o lado do repente, trabalho o lado do repente. A canção são um complemento, né? Você como cancioneiro, com relação ao repente propriamente dito, na prática, você é dessa escola que prima pelo rigor, né, da métrica, rima de oração. Ou seja, você é um dos arautos, aqueles atalaias que estão ali sempre para guardar o tripé da cantoria, né? Com relação às canções, você mantém esse mesmo rigor ou dá aquela quebrazinha proposital e abre mão em alguns momentos do rigor, ou você, quando faz as canções, você segue a mesma ordem de rigor ou de exigência com relação à composição poética? Sim, eu sigo a mesma linha. A mesma linha. Eu sigo a mesma linha, nas poucas coisas que componho, nas minhas humildes composições, eu procuro colocar a mesma linha, sem quebrar as regras, porque eu acho muito importante, e sem dúvida não é porque eu venho achar, repito, é porque é importante que cada escritor, cada compositor procure fazer da melhor forma possível. Cada um no seu espaço, na sua competência, né? Eu digo isso, ninguém é obrigado a fazer nada em nada, né? Sim. Mas que cada um que for compor, conforme a sua consciência, procure fazer da melhor forma possível, porque a obra leva o nome do autor, não é verdade? Você, como compositor,
Você tem preferência nos gêneros, nos estilos? Por exemplo, eu faço canções com 6 linhas, né? 6 tilhas, 7 linhas, em oitavas, em nonas, ou em décima de 7 sílabos, ou um galope diferenciado, qual, mais ou menos assim, as suas canções, você segue normalmente em 6 tilhas ou 7 linhas, ou você cria também em décimas? Eu crio, eu componho de forma variável. Varia muito. Varia muito de estilo, até a questão da métrica, né? Da métrica, como décima, como decassílabos, como outros estilos, como o estilo até de Mourão, que às vezes acontece, né? Do quadrão, que diga, e a gente transforma, coloca a melodia e já a música está feita. Então, eu não dou muita preferência à questão do estilo, não. Eu procuro escrever correto, dentro das minhas possibilidades, mas vem na mente. Do que vem na mente, eu já passo para o papel. Aí depois eu vou ver qual a composição que dá certo. Você vai muito assim pela inspiração, né, do dia. Sim. E por exato. Aquilo que chega assim aos ouvidos, né? Então, de repente, vem uma melodia, né? A melodia, lógico, está ligada ao estilo, né? Uma melodia em 7 linhas não é a mesma melodia de 6 linhas, né? Das 6 tilhas, né? Então, isso vai de acordo às vezes com o momento, né? Às vezes coincide, né? Da melodia pode ser a mesma, dependendo da melodia que você vai criar. Mas tem aquela variação ali, né? Da sétima, né? Naquela quebra, né? Mas eu quero saber o seguinte, essa canção mais recente, Dos Desejos numa Vida 2, Dois desejos, aliás. Peraí, desculpe. 2 desejos numa vida 2, ou seja, aí despertou a curiosidade em mim, né? Esse 2 desejos numa vida a 2, você, nessa canção, você quer chamar a atenção para o bom relacionamento, a boa convivência, o respeito entre ambos, o casal, entre o marido e mulher. O que é que você quer através dessa canção? Através dessa mensagem, né? Olha, essa canção, esse título eu coloquei hoje. Eu recebi, gravei lá no Bonedes, né? E recebi, hoje estou ainda meio perdido nesse título, pode ter certeza ainda, viu? Aí eu fiquei procurando assim, inclusive com os colegas, rapaz, qual seria o melhor título para essa canção? Aí disseram, que falam na última peça de roupa cair, né? Lá no final. Aí bota peça de roupa, você peça roupa íntima, aquela coisa. Aí estou ainda meio perdido quanto à questão do título dessa música, sabe? Dessa canção. Pode ser esse você pode botar Desejos da Vida 2. Desejos da Vida 2 ou qualquer outro. Mas aí, o importante é que você, como cancioneiro, automaticamente, quando você faz uma canção, você se familiariza com aquilo que você construiu e é o pai da canção, né? Então, você sente aquele prazer e consulta os colegas para ver se chega a um consenso com relação ao título. Exatamente. Às vezes até porque eu não tenho muito domínio, não tenho domínio quase nenhum no mundo da canção, né? Eu componho assim algumas, eu vou tentar produzir mais. Sei que eu passei um certo tempo aí muito empenhado com a faculdade, com os estudos, ainda continuo estudando, fazendo algumas especializações. Aí não tive tanto tempo, eu pretendo compor mais canções, mais músicas, né? Mas eu preciso ainda conhecer esse universo ainda, que esse universo para mim é um pouco estranho, pode ter certeza, viu? Agora, saindo das canções, quanto aos cordéis, você tem quantos títulos? Mais ou menos, né? Não precisa dizer total não, né? Eu tenho em torno de uns 10 a 12 cordéis apenas, eu não tenho produzido muito cordão, exatamente. Tenho alguns dele que... Por exemplo, tem um As Plantas Curam, que é um dos que foi mais bem trabalhados, modéstia à parte, e tem outros, de certas variedades de temas, sabe? Certo. Então, aqueles que querem conhecer o material de Ismael Pereira, então depois ele pode passar o contato e aí os ouvintes, né, as pessoas podem fazer. Sim. Nós estamos inclusive com um programa, certeza.
eu começou com o Geraldo Amâncio, né? Nós estamos fazendo um cordel e todos os entrevistados, nós estamos dando a oportunidade Sim. de fazer um cordel duplado comigo. Então nós já temos Geraldo Amâncio e Afonso Pequeno, que já assumiram o compromisso. Então, se o Ismael Pereira, que é rigoroso, né? Achar que o meu rigor combina com o seu também, né? Porque é importante isso, né? Ivanir Villanova, lá numa entrevista que eu fiz lá em São Joaquim do São, lá perto de Serra Talhada, no festival Vamos Fazer Poesia. Sim. Aí ele disse, né? Quando o sujeito vem mostrar um verso pra mim, uma estrofe pra mim, quando eu começo em cima, já vejo ele, já vem desmantelado, eu já nem olho o resto. Não, eu acho que isso aí é costume de todo cantador. Todos eles que conhecem bem a questão dos requisitos do verso, quando lê o primeiro verso, primeira estrofe, se tiver uma desmétrica, ele já não continua lendo. Eu também sigo por aí, viu? Não leio mais, porque eu, com certeza eu vou me deparar com outros erros. Não é que eu também não erre, que às vezes acontece você errar, mas a gente não tem gosto de ouvir mais, de ler, continuar lendo, né? Infelizmente. Certo. Você tem um estilo assim, no repente, que é bem próprio seu, né? Não sei se é da voz, na forma de impostar, mas é um estilo assim, é difícil você pegar outro que tenha a mesma familiaridade com a forma de você cantar. Eu acho interessante, porque você não é aquele que força para cantar, canta com naturalidade, mas tem, não sei se é o timbre de voz, mas você tem um estilo assim que é um pouco diferente dos outros, isso é bom, né? Rapaz, eu acho que quando fala no timbre de voz eu fico calado, sabe? Porque a minha voz é só para soltar aquelas poucas coisas que produz. Eu não tenho aquele timbre de voz forte e talvez eu acho que o meu problema meu não ter sido trabalhar da voz. A minha voz é pequena, mas não é uma voz forte e eu nunca trabalhei a voz para cantar de forma mais fácil. Fica lá, Silvano, figura. Ô, Ismael. Alô, pronto, tô ouvindo. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Tô ouvindo sim. Vamos continuar. Vamos sim. Ô, rapaz, mas toda a dificuldade no final nós vamos juntar as partes e você vai ver que vai sair beleza, viu? Vai sair bem. Legal. Então sim. nós estávamos falando dos cordéis. Se por acaso você quiser depois fazer um cordel duplado, você me diz, tá bom? Comigo. Tá joia, tá bom. Vamos conversar. Você já está com quantos anos de carreira? 40. 40 anos de carreira. Muito bem. É uma estrada longa, né? 40 anos, exatamente. Me diga uma coisa. Longa, mas pra mim eu comecei ontem. Qual é o melhor palco para Ismael Pereira hoje? A região, né? Qual é a melhor região que você gosta de se apresentar ou que tem uma resposta boa, um feedback bom dos teus ouvintes? Você diz a questão de região? Questão de região, que você tem uma receptividade boa, alguma cidade, algum local que você tem mais frequência, né, de se apresentar e que tem uma resposta boa do seu público. Onde é que você se sente melhor cantando repente hoje? Qual é a região, a cidade? Você tem alguma preferência ou qualquer lugar é lugar? Qualquer lugar é lugar, mas eu destacaria, por exemplo, São Paulo é um dos palcos muito, muito importantes para mim, mas o Nordeste, em todos os lugares que é onde a gente é convidado, no Pernambuco, ali na região do sertão do Pernambuco, na Paraíba, olha, do Nordeste, os estados onde a gente tem um carinho grande do público, Piauí, né, onde a gente tem boas amizades, onde a gente apresenta o trabalho da gente, os piauienses amam muito a cantoria, e Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. São os estados onde a gente tem, todos os cantadores temos seus palcos já preferidos, né? Porque o público é aquele público que é fiel e respeita o cantador e aplaude na hora certa. Eu não queria aqui apontar uma cidade, apontar uma região assim específica, né? Eu seria mais de forma geral, que eu diria que
por esses estados, por onde eu mencionei aqui, todos os cantadores que têm um certo destaque, têm um carinho do público, têm uma receptividade muito boa, entendeu? Muito bem. E nós aqui fazemos o papel do ouvinte, sempre todas as perguntas, na verdade, aquilo que o ouvinte gostaria de fazer, né? A pergunta, né? Por isso que a gente faz, não tenha dúvida, sempre coloca, né? Me diga uma coisa, existe a possibilidade de se vender a vez no festival? Você tem conhecimento disso? O sujeito está programado para um festival, aí ele diz, olha, eu vou te vender por X. Existe isso ou nunca vende a vez no festival? Estou entendendo aqui o que você quer dizer. Eu vou... Oi? Você... Oi, Silvano. O poeta está escalado para um festival em tal lugar. Então, existe essa possibilidade de alguém vender a vez dele para outro, sem que os outros saibam, né? Lógico. Ou isso não existe? Já aconteceu muito. Existe, mas já aconteceu muito. Aconteceu muito. Quando... Agora é assim, a vez de vida do cachê, né? Por exemplo, você vai ganhar R$2.000. 1.000 para cada um. Eu não posso ir, você pode ir no meu lugar para ganhar 1.000? Vou. Aí você vai fazer outra cantoria, fazer outra cantoria do outro local. Eu nunca fiz isso, assim, de colocar alguém no meu lugar para ir trabalhar no outro canto, porque aí seria falha minha como profissional não cumprir, né, o meu compromisso, né? Mas já aconteceu muito com muitos cantadores, já aconteceu deles negociarem o espaço e fazer outro trabalho no outro local. Isso já acontece muito. Mas, de certa forma, é um desrespeito com o público, né? Porque aqueles amantes, aqueles apaixonados, aqueles que gostam da cantoria, estão esperando Ismael Pereira e, de repente, chega outro Pereira no seu lugar. É chato, né? É muito ruim, né? Não, é chato, é falta de caráter. O poeta o profissional tem que ter respeito não só ao público, mas também aos promoventes também, né? Uhum. Então, se você tem um compromisso, que vá cumprir seu compromisso. Agora, o problema de doença, outro problema qualquer, tudo bem. Mas você está bem de saúde, tem um compromisso com um colega ou com um promovente qualquer, e você no dia aí cantar no outro local para ganhar mais, às vezes de última hora. Se acontecer com antecedência, tudo bem. Aí você pode comunicar, o promovente, que detém para organizar colocar outra pessoa no lugar dele, tudo bem. Mas você, de última hora, e pelo interesse de ganhar um dinheiro a mais, deixar o colega na mão, deixar o promovente e a plateia, eu acho isso um pecado do profissional, não tenho dúvida, viu? Ô Ismael, qual é o mais pesado para você? Fazer uma peça jurídica, ou seja, a defesa de alguém, seja no tribunal ou em qualquer processo em tramitação, em várias cíveis ou criminal, não sei a sua especialidade, mas o que é mais pesado é fazer essa tramitação, né, dentro da lei, ou você cantar repente num palco, num festival, no pé de parede. Qual é o mais pesado para Ismael Pereira hoje? Rapaz, eu digo que o mais pesado seria fazer uma peça, como você está dizendo aí, que eu não estou atuando ainda não, viu, Silvano? Não estou atuando, estou fazendo especializações aqui, terminei uma pós agora, uma especialização, e eu não estou atuando, não fiz ainda a OAB, se você quiser saber, né? Então não estou fazendo. Quero que, fazendo as peças, eu venha a ter facilidade. Eu quero trabalhar, atuar, inclusive, o meu propósito é trabalhar na área criminal, né? Então eu quero que eu possa ter habilidade de fazer peças com facilidade. Agora, a cantoria, por enquanto, para mim, e para todos, é algo que nunca é fácil, né? Nunca é fácil, porque aquele que disser que cantar bem e cantar certo é fácil, sinceramente, não dá para acreditar, não. Porque não é coisa fácil, não. Você faz conforme as suas possibilidades poéticas, né, e práticas, mas é algo muito, muito, muito que impõe um grau de dificuldade enorme, enorme. Agora, aproveitando esse gancho, o poeta, na verdade, ele já dizem, né, que foi Pinto, mas não sei se foi, né, que ele coloca onde não cabe e tira de onde não tem. Ou seja,
ele tem um poder de argumentação muito forte, que está mais ligado à questão da oração, né, do enredo, do desenvolvimento do canto, né, do seu repente, né? Então, para você que, né? para você que já redação, tem, né? para você que já tem essa prática, certo? De olhar ao redor e ter recurso material para trabalhar o seu repente, você olhar dentro de si teu recurso, você olhar para o alto, né, e ver que Deus manda a inspiração e a transpiração e a iluminação. Então, certamente, você será muito brilhante quando você tiver já em condições de usar a tribuna para expor as suas ideias, para defender as suas teses, para defender o seu cliente. Então, eu acredito que você está a meio caminho, né? A meio caminho, ou no caminho já avançado, né, em relação a outros que não têm essa prática de lidar com o público, de verbalizar, de colocar, impostar voz, entendeu? Dentro desse conjunto da apresentação, fazendo um paralelo com o que você vai fazer no campo jurídico, qual é o aspecto da sua apresentação hoje que você acha que precisa dar um polimento maior, você precisa melhorar um pouco? Existe algum aspecto dentro da sua apresentação que você diz, isso aqui eu preciso melhorar? Você está falando no campo da cantoria. Da cantoria. Né? Estou falando agora... Levando em consideração, né, o campo jurídico, no caso. Não, eu estou fazendo um paralelo, do que você vai fazer, né? Mas que o que você faz hoje, se aperfeiçoar nisso, quando você estiver com a OAB, isso vai te ajudar. Então, existe algum aspecto da apresentação, da fala, da oratória, da gesticulação, da impostação, da postura, do postural, de como você se porta? Existe algo assim que você lhe preocupa e que você quer melhorar, não porque você vai ser advogado, ou vai advogar, né? Porque advogado você já é bacharel em direito, né? Você já é bacharel. Sim. Então, mas pela sua própria profissão, você atribui algum aspecto da sua apresentação que você, de você mesmo, você diz, eu preciso melhorar nisso? Ou você acha que já chegou? Cheguei nada, rapaz, tô longe. quero melhorar e muito, viu? Questão da oratória, da dicção. Eu sempre tive problema com a dicção desde criança, né? Então eu quero melhorar e quero melhorar muito. Por exemplo, né, não é que eu vá sair do campo da cantoria, mas que eu vá atuar no campo jurídico, eu ter uma linguagem mais rebuscada, até porque o ofício requer que o profissional tenha na ponta da língua, né, todo um discurso jurídico diferenciado, né? Então no campo da cantoria, se eu for usar o que eu uso no campo da cantoria, sobre a minha linguagem para usar no campo jurídico, eu estaria perdido se eu fosse usar da mesma forma que eu estou, com a prática que eu não tenho me elaborado muito, uma questão da oratória, no caso, né? Certo. Então eu tenho que dar uma melhorada grande para poder atuar no campo jurídico. Certo. Eu não sei se respondi a você como você perguntou. Você está, mas você está num palco, né, num campo onde a linguagem do povo é essencial para se comunicar, né? Então você é um facilitador. Na verdade, o repentista ele é um comunicador. Então, tem repentista, tem comunicador que ele prefere fazer um eneado, né? Um emaranhado na fala, e não olha que não percebe que a apresentação dele valoriza a pessoa dele, o marketing dele não é os outros que fazem, mas ele próprio. Então, se você se apresenta como um mocorongo, se não se cuida, se não porta bem a viola, se não tem um postural, se fica se lastimando no palco, né, quando vai se apresentar, né, não sei o que e tal, realmente a tendência dele é de não avançar muito na qualificação, no reconhecimento, na projeção e nos lauréis, nas conquistas, né? Que não é o seu caso. Isso. Agora, quanto à sua apresentação como repentista,
você acha que o volume da voz, a variação da voz, né? A impostação da voz com alternância no volume, você acha que é importante ou só é necessário para aqueles que têm a voz mais exuberante, uma voz mais aguda ou uma voz com mais impacto presencial, né? na impostação da voz? Ou você acha que todo repentista ele tem que ter aquele cuidado para não ter aquela monotonia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Os meus netos, eles chamavam a gente, o repentista, de lengo-tengo. Ou seja, lengo-tengo que ele quis dizer que era só aquilo. Taneném, 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 taneném. Então, a modernização, a colocação das novas toadas, as variações no canto, a velocidade, volume, entonação, você acha que é importante na apresentação? É importante, é o conjunto de fatores para que o profissional possa se destacar bem, né? Você disse tudo aí, mas eu vou tomar exemplo por mim, né? Eu passei muitos anos cantando sem ligar, assim, sem colocar uma certa velocidade, sem aquela imponência, né, na pequena voz que tenho, mas trabalhando a cantoria de uma forma mais para mim do que para os outros, né? Do que para o público, para o público, né? Então passei muito tempo assim, eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida como profissional, sem ligar muito de querer aparecer, aquela coisa, que hoje eu não quero aparecer. O lado artista, né? O lado artista, você não se preocupava. Esse exibicionismo, aquela coisa, eu passei muito tempo sem ligar, com a questão da velocidade do verso, a forma de pegar na deixa, tem uns que pegam mais rápido, outros demoram mais um pouco, às vezes eu demorava um pouco mais, hoje eu estou tendo mais rapidez, a questão de pegar a métrica, de pegar, aliás, a deixa, e tirar o verso do fôlego só. Então, tudo isso a gente vai pegando na prática, com a vivência, na arte, né, no trabalho, né? Como já tem muitos cantadores que não ligam muito essa questão de colocar mais calor, de colocar mais agilidade na cantoria, né? Tem muitos que não ligam isso, na verdade. Essa questão aí que você falou agora, né, da respiração, você acha que o poeta que tem a voz menor, se ele aprender a respirar mais, ele consegue crescer e fechar os sons? Porque isso é importante e muito cantador não fica atento, né? Tem cantador que não fecha os sons. Quando chega lá no final, ele já está morto, né? Ele não conclui a palavra dando a entonação que a palavra pede dentro do canto. Ou seja, é como se ele estivesse num apogeu, ele estivesse assim alto e de repente ele murcha feito um maracujá na hora mais precisa que ele tem. Concorda comigo ou não? Exato. Concordo demais. Essa questão aí é falta de exercício da voz, né? É questão do diafragma, mas muitos cantadores não... Eu mesmo nunca trabalhei isso para poder finalizar, ter aquela preocupação com a finalização da estrofe, né, do último verso. Sempre tenho feito de forma natural, pela prática, que o certo seria a gente passar por um treinamento, um exercício, né, para que se possa trabalhar melhor a voz. Na verdade é essa mesmo. O meu conselho aqui, que eu dou para aqueles que chegam aqui na entrevista, se puder, vai a um fono, ou uma fono, né, e você faz aqueles treinamentos, porque isso está ajudando o seu marketing pessoal. Não é você dizer, aquele entrevistador está se metendo, tem gente que está pensando assim, entendeu? Que eu estou me metendo na vida do cantador. Não, nós estamos dando uma contribuição, porque se nós estamos homenageando aqueles que merecem a homenagem. E nós estamos homenageando aqueles que nós queremos que se projetem mais. Aqui não existe uma concorrência desleal para dizer, eu vou dar um conselho para diminuir a carreira de Ismael Pereira, não. Nós estamos aqui para enaltecer. É verdade. Sim. Tornar ascendente, crescente, divulgar. Esse é o nosso papel. Me diga uma coisa, quanto às mídias digitais, como é que está Ismael Pereira hoje? Está bem na relação com esse universo, porque a pandemia restringiu muito, né?
E os poetas precisam Sim. muito lidar com a tecnologia, com os avanços. E principalmente você, né, que tem formação já pela FASP, né? Já fez especialização em muita coisa. Então, certamente você é um poeta inteligente, né? Que tem uma percepção clara das coisas. E o mundo ao redor, você não se distancia nem se isola. Como é que você está nesse mundo virtual? Porque nós estamos aqui hoje numa rádio digital, que é diferente de 40 anos atrás, quando você começou, que a gente não tinha esse privilégio, né, de em segundos mandar para o mundo inteiro, e dessa forma nítida, nós estamos hoje com esse problema aí de comunicação, mas é uma fatalidade. Normalmente a gente não tem tido esse tipo de problema. Mas pode falar. Você falando aí que no avanço tecnológico que nós estamos vivenciando, eu estava indo agora assistindo aqui uma programação da TV Bandeirantes falando dos 80 anos da Rádio Band, da Rádio Bandeirantes, né? Que ela... eu estava vendo os seus repórteres andando de bicicleta, né? Para você ver o quanto o mundo avançou de 80 anos para cá, não é verdade? É verdade. Então, Gilberto, a tecnologia, as mídias digitais, hoje é uma grande ferramenta, não só para os cantadores, mas para todos os artistas em geral, de poder fazer sua publicidade, de poder difundir o seu trabalho com mais rapidez, né? Isso vem, sem dúvida, nos dar esse novo espaço para que a gente tenha mais aproximação do público da gente, para que a gente possa difundir o trabalho da gente, repito, e até ter o contato mais fácil com os nossos admiradores, com os nossos promoventes, fazendo dessa arte uma grande dinâmica, né? Porque a cantoria, como você sabe, até anos atrás não tinha espaço apenas no rádio, né? E hoje nós fazemos um programa de televisão, vamos dizer, dentro de casa, né? Então, é verdade. Em casa, eu alguns anos atrás eu vi dizer assim, daqui uns dias a gente vai fazer aqui uma apresentação na televisão dentro do quintal de casa. Hoje você só ligar o celular aqui, você já está fazendo aqui uma transmissão, e isso dá um impacto, é muito impactante, rapaz, pode ter certeza disso. Por falar nisso, viu, Ismael? Nós temos no ar a radiorepentistas.com, a radiocantoria.com, a radioculturanordestina.com. Inclusive, nessa rádio aí, nós vamos ter em breve Roberta Clarissa, que tinha programa aqui na Rádio Folha, na Rádio Universitária, é uma apologista e poetisa, muito conhecida dos repentistas aqui em Recife. Ela vai estar na radioculturanordestina.com, né? Nós temos a radiocordel.com e a radiopoesia.com.br. Tranquilo. Não, mas já voltamos. Estamos com nosso organismo. Com Ismael Pereira, né? Nessa festa aqui maravilhosa. Eu tenho uma pergunta para fazer, Ismael. A classificação de um bom repentista. A classificação de bom repentista é quando ele está criando, quando tem um poeta maior do seu lado, ou quando o público faz menção ou comparação com o que ele faz. Como é que você entende isso? Como é que se classifica um bom repentista? É quando ele está criando, né, desenvolvendo, quando tem um poeta maior, um poeta considerado maior do lado e que ele tem que dar tudo de si, né? Ou um bom poeta repentista é quando o público faz menção ou comparação e coloca aquele nome em evidência. Como é que você vê essa questão? Eu vejo o momento melhor do poeta, do repentista, no momento dele. No momento na noite dele, no momento que ele está inspirado, no momento que ele está fazendo o trabalho da forma que gosta e que realmente convença, né, o público, é que eu acho que seja um momento ímpar do profissional repentista, sabe? Em todas as ocasiões, em todas as ocasiões, ele se sente bem, mas melhor ele se sente na noite que ele está conseguindo atingir a sua média, né, e ao mesmo tempo convencendo o seu público. Eu penso por essa forma. Certo. Então,
você quer dizer o seguinte, que independe das circunstâncias, independe da influência exterior, o que depende muito é do momento em que você se encontra naquela apresentação. E isso pode tornar você, para você, dentro de você, um gigante, ou você pode se sentir pequenininho por não ter feito como deveria fazer. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Há momentos em que você não tem aquele apoio externo, você não está vendo um público assim tão ligado no que você está fazendo, e acontece de você estar fazendo o melhor de si, está produzindo o melhor de si. Então, naquele momento, o repentista ele está no ápice da sua criatividade. Agora, não tem comparação se ele estiver nesse momento e o público correspondendo, né? Aí sim, aí não tem comparação não, porque é o útil com o agradável, né? O útil com o agradável, o casamento. Você acha que o público frio, ele, de certa forma, quebra o ritmo do poeta, ou você é daquele poeta que se isola das intempéries, dos problemas, das dificuldades, né? Dos traumas que estão ao redor? Você é daquele que se isola e consegue desenvolver, independente da frieza, do descaso ou de algum comportamento contrário à sua apresentação? Sim, eu me isolo, me bloqueio quanto a fatores externos, sabe? Muito bem. E até fatores internos eu consigo me bloquear no momento do meu trabalho, porque eu estou ali concentrado, estou ali centrado naquilo que vou fazer. Então, aquilo que vem de fora, o que deixa de vir, para mim não faz diferença naquele momento. Certo. Isso é bom porque isso te fortalece interiormente, porque na verdade há um monstro, né, dentro de nós que se chama medo, né? Como é que vão reagir comigo? O que há de acontecer? Será que eu vou estar numa noite inspirada? Isso, você se isolando, você parte de peito aberto e você vai na zona franca mesmo do verso e de repente você no final de tudo diz, poxa, valeu a pena, né? Mas acontece, Silvano, que às vezes até você se isolando você não consegue. É aquela coisa, é o momento, né? Que às vezes você se isola, mas a poesia fica isolada de você também. Existe muito isso, viu? Entendi. Você procura se concentrar, centrar ali muito, mas tem momento que você fica bloqueado, é tudo. Aí você faz pela prática, aí você vai cantar pela prática, sabe? Você faz todo o ritual, né? Você faz todo o ritual, sim, porque cada poeta ele tem a sua individualidade. A mesma individualidade de Ismael não é a mesma de Geraldo, de Ivanildo ou de outro, né? Então você faz todo aquele ritual tradicional quando vai cantar, né? Sim. Tem poeta que não olha para o público, tem outros que já ri, já olha, né? Cada um tem a sua forma. Exatamente. Né? A sua maneira de ser. Agora, o aconselhamento que eu dou sempre aqui é, se você puder ter um feedback bom com os seus ouvintes, você passa, cumprimenta, dá uma saudação, ri. Se o camarada vem na sua direção, você não pode rejeitá-lo, né? Você precisa ter essa comunicação, que você depende muito do ouvinte, né? Essa interação com o público, isso aí é indispensável, né? Você tem que ter. Agora, quando você senta para cantar, quando você está ali na posição de cantar, se você tiver numa noite boa, nada vai atrapalhar. Sim, entendeu? É verdade. Se tiver numa noite boa, nada lhe atrapalha, porque você está na noite de voar, de fluir, tudo que você pensar, de certa forma, sai correto. Agora, se tiver numa noite ruim, o povo pode ficar rezando na frente, que aí não tem condição de decolar, né? Você canta, como eu falei, pela prática, você vai cantar pela prática, porque tá ali para fazer o seu trabalho mesmo. Mas para aquele poeta, para aquele repentista que gosta de criar uma imagem em cada final de verso, você está criando uma imagem, às vezes acontece essas imagens ficar distantes da gente, sabe? Acontece. Agora, isso que você está falando, poeta,
ele só diz respeito ao improviso ou programado na expansão, como cantador, né? Como repentista, que ele faz Sim. o cru, né? Que ele faz o cru. Então, normalmente quando a gente diz assim, se eu tiver inspirado naquela noite, eu acho que você se desvencilha, ou se isola, ou se desloca do programado da expansão, né? Você está se referindo ao cru, não é assim? Porque aí não teria sentido, isso, né? O cru. É. O cru. porque Você gosta mais do cru ou do cozinhado? Rapaz, eu gosto do cru, do cruzinho, eu vou na casca. Se eu disser que eu já cozinhei há uns 25 anos atrás. Mas daí pra cá, Silvano, eu fiz questão e faço questão de não lembrar que existe o cozinhado, sabe? Eu faço questão, porque eu não tenho coragem de cozinhar. Eu não tenho coragem, porque o colega do meu lado, ele tá lá pra cantar o cru, não é isso? Aí eu não tenho coragem de fazer isso, não tenho coragem. Então, pra mim, a cantoria começa daquele momento que eu sento por diante. O colega pode ficar sossegado que o que eu disser ali vai ser dali por diante. Eu não tenho coragem de pensar. Pra você ter uma ideia, eu sou tão rigoroso nessa questão que eu não tenho coragem de pensar uma queda de verso para começar, se for eu que vai começar a cantoria, e pensar um desfecho para poder começar. Eu não tenho coragem de fazer isso. Aí quando eu sento, que eu vejo que o momento, se for para eu começar, aí eu posso pensar dali por diante. Mas até aquele momento eu não tenho coragem de pensar numa chave de verso, porque eu acho que estou traindo o colega. Que ele não está pensando no mesmo assunto que eu não tenho coragem de fazer isso. Você acredita? É assim que eu trabalho. Me diga uma coisa. Sim. Mas aquelas cantorias propositais antigas também você não descarta, né? Ou seja, você passou já por elas, né? E você também não reprova, né? Na verdade, você não estimula, né? Não exercita, não tem muita paixão hoje. Mas também não reprova, nem condena, né? Não, porque é comum. Você apanhava e você queria revidar. Era assim. Hoje o cara dá e bate em mim e eu fico na mesma pisada, cantando cru. Sabe? Eu sou covarde também, eu paro ligeiro, viu? O cabo vinha com balaio pra cima de mim, com o senso da palavra. Ele não pensa que ele vai cantar de todo, não, que eu não deixo, não. Eu dou o toque da viola aqui, paro, peço um copo d'água, um cafezinho. Aí o cabo perde o trabalho quase todo, viu? Ô poeta, dos cantadores que você já cantou, algum dos cantadores, ou alguns, você já teve dificuldade, porque o cara é tão preciso, que você teve dificuldade de saber se ele estava no cozinhado ou no cru? Mas a gente conhece, viu? Conhece, o cantador conhece. Quando pesa um pouquinho. Eles têm uns takezinhos, naquele takezinho que ele dá, você já sente que ele tá livre, né? Não tá preso, né? Não tá preso. Quando o cabo começa voando alto demais e segura aquele voo, sabe? Mantém aquela média. Digo, meu filho, agora você vai ter que parar de voar, porque agora eu vou parar por aqui, beber um copo d'água. Sim, porque essa entrevista nossa é improvisada, você sabe que eu não combinei nada com você, né? Não, beleza, bom é assim, viu, Silvano? Você ótimo. Testemunha que eu fiz questão e a gente não... exatamente, isso é importante. De jeito nenhum, eu gosto assim, a gente tem, os poetas têm gostado, né? Tem levado essa mensagem, Sim. né? Me diga uma coisa, o cantador, você acha importante ele começar e crescer na construção? Por exemplo, ele vai cantar um decassílabo. Isso que você talvez quis alertar, eu estou trazendo aqui porque eu faço papel do ouvinte, né? Você vê que eu pego sempre a deixa do cantador, do entrevistado, para a gente aproveitar e jogar a pergunta, né? Você acha que o bom repentista, ele não joga logo na entrada o pesado, ele vai crescendo, é uma harmônica e crescente a apresentação dele na 10ª, ou se ele começar em alta, a tendência dele é lá no final ele cair? Acontece, Silvano, acontece muito. Agora, a questão é que os poetas, eles são muito criativos, e naquele calor da emoção, às vezes fazem crescer mesmo, viu? Crescem. Aqueles que com certeza às vezes definham, é porque também já começam sem muita prática, não tem prática naquele serviço. Mas a maioria dos cantadores mesmo começa já quente, começa já alto e vai, a proporção é de crescer sempre, sabe?
Acontece muito isso. Mas você acha que é prejudicial ao cantador que ele não consegue manter o alto nível? Por exemplo, ele começou na primeira linha lá, né? O primeiro verso. Ele está cantando em decassílabo ou em 7 sílabos, mas está cantando numa 10ª, que é onde exige mais isso que eu quero dizer, né? Então, ele começou lá em alta, pá, 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 pá. Tem deles que correm o risco de na queda lá não ter muita artimanha, né? Não pode acontecer. Depende muito muita novidade, né? No caso. Depende muito do dia, né? E depende muito da capacidade de argumentação. Porque o poeta repentista, ele é como advogado. Ele trabalha os argumentos só em cima de um floreamento, de uma imagem, né? De um abstrato. Então, na verdade, ele faz isso como enxerto. Mas a oração em si, o esqueleto da oração dele, logicamente que ele não parte do floreamento, né? O floreamento é um acessório que ele usa para dar, o véu de noiva na construção. Então, se o sujeito ele começa muito, eu quero falar assim, começar em alta, mas no assunto que ele já jogou tudo lá em cima, você acha que é prejudicial para ele? Às vezes pode não ser muito bom isso. Eu acho que o profissional, o cantador nessas horas, o poeta, repentista, ele tem que fazer o máximo para segurar uma média. Ele não pode jogar todas as munições, tudo, né? Você tem que criar e depois tentar, de certa forma, se equiparar aquele primeiro verso que você fez, aquela primeira estrofe, para você não terminar definhando, não terminar morrendo, né? Morrendo no ponto, cochilando. E se pegar um colega sabido, ele dança também, né? Tem isso também, né? Tem isso. Já aconteceu de eu cantar assim com um camarada e o camarada começar com, por exemplo, um desafio, né? E ele tá com um cozinhadozinho. E eu instigando ele, não, você não vai parar tão cedo não, porque você canta muito mesmo, tal, instigando ele, sabe, dando umas piadas, e o cabo termina caindo na fraqueza, e depois querer cantar de improviso, depois querer cantar cru depois, sabe, depois do cozinhado se acabar, queria cantar o cru, aí o cabo tá morto, viu? Aí o cara morre, eu já vi muito isso aí, o cabo aconteceu muito, viu? Ivanildo disse que joga isca, né, e o camarada às vezes cai. Cai, acaba sai puxando, dono não tem, sabe? Enquanto tá o cozinhadinho é bom demais. Agora quando acaba pra você cozinhar na hora, meu filho, aí a ave muito acaba sofrendo, viu? Ô poeta, pra quem não é cantador profissional, é amante da poesia, é um poeta, né? E ele tem aquela vontade de entrar na arte, né? Na cultura, e ser um repentista. Um segredo assim que você quer dar para esse poeta? Que conselho assim bem sintetizado você daria para esse poeta? Eu com certeza neste momento nós temos muitos poetas iniciantes, né, que estão planejando de cantar. Com certeza que o Nordeste é rico e até no Brasil todo tem gente despontando nesse sentido. Então, o conselho que eu daria, aliás, não seria nem um conselho, né? Seria apenas uma advertência para, se você for começar a cantar, você pratique cantando, exercite cantando antes de viajar com a viola, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Raimundo Nonato, da dupla dos Nonatos, quando eu cheguei em Cajazeiras em 89, ele ia lá para casa e a gente cantava todo dia como se fosse um festival, como se tivesse um festival. Sextilha, moto em 7, moto em 10. Toda tarde ele ia lá para casa, a gente ficava na sala, criava-se o assunto da sextilha, o assunto do moto em 7, do moto em 10. O povo da casa dizia, vocês estão doidos, né? Não, achava era bom. Aquilo é uma escola. E se o profissional, o camarada que é amador hoje, que queira cantar, que queria se profissionalizar, passa por essa escola. Cante brincando, que você vai perder o medo de cantar sextilha, de cantar moto em 7, de cantar o decassílabo, que é o vestibular da cantoria. Então, seria uma grande virtude desse iniciante praticar, antes de sair com a viola no mundo. Porque é difícil. É muito difícil você estar numa plateia
numerosa, e o cara vir com um mote para você cantar e você sem saber nem como começar o mote, né? Eu sofri, no meu começo eu sofri porque eu não tive instrução. Meu pai cantava, ele era um profissional, mas ele já estava no final da carreira e eu nunca fui nem de perguntar a ele quais seriam essas regras, né? Esses requisitozinhos, né? Então, você, com a prática, meu filho, você está com a metade da cantoria já. Porque a prática ajuda, ajuda muito, viu? Seu conselho foi muito pertinente, muito importante. Aqueles que estão nos ouvindo, saibam que essa prática, ela é um passo para o aperfeiçoamento. Não a perfeição, né? Mas o aperfeiçoamento daquilo que se faz. Então, realmente é um passo, né? É um bom... Viu, Silvano? Pode falar. E eu diria até para os próprios profissionais que já cantam, que tem dificuldade numa certa modalidade. Por exemplo, vamos dizer assim, no decassílabo, né, que é a modalidade mais difícil, que impõe mais um grau de dificuldade maior para o cantador. Até mesmo um profissional que já vive há um certo tempo na profissão, que tiver dificuldade de cantar um decassílabo, procure cantar brincando com um colega assim, com outro, porque o exercício vai facilitar, a prática vai facilitar muito, você vai buscar as palavras com mais facilidade para encaixar. Então não é só aquele iniciante não, até o próprio profissional. Às vezes eu canto brincando também, porque quanto mais a gente pratica, melhor é. Né? Que eu não acabei de aprender ainda não, viu? Ô poeta, Sim, diga. E a questão importante também é o seguinte, aquele poeta que não se atualiza, ele tá ferrado, né? A carreira dele vai murchar. Por quê? Porque cantador, ele precisa de um vocabulário amplo. Se falta vocabulário, o cara vai cantar 4, 5 decassílabos, né? 3, 4, não sei, depende do tempo, né? Então, e ele não tem um vocabulário vasto, ele tá perdido. Porque ele vai sempre estar rimando aquela rima de mar e tal, sem uma criatividade e ser diferente. Eu, pelo menos, eu já tenho, né, talvez uns 1.500 motes que eu já fiz, né, mas não sei quantas, 10 mil estrofes. Das 10 mil, talvez umas 800 seja boa e o resto ruim. Mas eu primo muito, eu primo muito pela qualidade, sabe, a qualidade. Ô poeta, você acha que o repentista é uma curiosidade que talvez alguém tenha, e eu eu sou formado em oratória, né, em comunicação mais oratória, tanto a oratória evangélica, né, a oratória espiritual, né, que chama-se homilética, como a oratória tradicional, né, que se usa no discurso, né, de advogado, de professor, enfim. Isso aí é... Bem, parabéns. A minha pergunta é a seguinte, você acha que o repentista, isso é uma curiosidade, antes de se apresentar, em vez dele, é uma curiosidade, tá? Em vez dele entrar no verso, ele poder se apresentar para o seu público, entendeu? Porque eu percebo que a maioria, né, talvez 95% dos repentistas, os próprios apresentadores não dão oportunidade dele se dirigir ao seu público, né? Talvez esse isolamento é porque muitos no passado, só uma suposição, usavam a verbalização muito espichada, né? Às vezes dizendo a mesma coisa, espichando, e aquilo foi caindo de moda, ou não sei se nunca fez, né? Ou caiu de moda, mas na verdade, se você observar, o repentista, ele nesse aspecto aí, ele perde um pouco da ligadura, entendeu? Com o seu público. Sim. Será que você concorda comigo ou você acha que do jeito que está uma maravilha? Olha, Silvano, eu vou dizer uma coisa. O cantador é o artista popular que está mais próximo do povo, né? É aquele que vai onde o povo está. Os outros artistas que estão na grande mídia, o público vai onde ele está. Nós vamos onde o povo está, não é verdade? Então, se nós não tivermos uma boa comunicação, uma boa interação com o nosso público, com o nosso ouvinte, com o nosso pagador, o nosso pagante, como quer dizer,
sem dúvida, esse profissional, ele fica perdido no tempo, porque o povo cobra muito do cantador é a questão da popularidade, a questão do carinho, da atenção. Isso. E isso que você colocou aí, da gente se comunicar, de se dirigir bem ao público, né, de cumprimentar e agradecer pela presença, pelo carinho, pela atenção, tudo isso faz parte do nosso jogo de trabalho. Da conquista. Né? Nosso jogo da conquista, exatamente. Que isso é um jogo, né? Você tem que saber jogar bem para poder ganhar. Porque não é verdade? Você como advogado, que vai exercer, né? Já estou considerando, né? Você sabe que na oratória você faz o vocativo. O vocativo é alusão às autoridades presentes, né? Ou ao público, exatamente. Mas normalmente de cima para baixo, né? De cima para baixo. No caso do cantador, a autoridade máxima naquele ambiente é o seu público, né? É as pessoas. Sim. É as pessoas. Sim, então eu não sei exatamente. porque os apresentadores não tiveram essa sensibilidade de permitir. Eu sou Ismael Pereira, da cidade tal, e hoje eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Olha, muito bom. E eu gostaria de retribuir no meu repente. Aí recebe aquela salva de palmas, né? Aí já Sim. torna uma apresentação calorosa. Aí o que é que os apresentadores fazem? Eles, na verdade, eles deixam para você fazer isso no verso. Na hora que você está cantando. Agora, nem sempre você está em sintonia com o público para traduzir aquilo que deveria ser dito antes na hora que está cantando, porque tem adrenalina, tem o companheiro do lado, tem as exigências do próprio festival, né? Muita coisa que nos cobra e muitas vezes a gente esquece. O tema também que você vai cantar, às vezes, fica muito longe do povo também, é um tema distante, não tem nada a ver com o público, né? Aí você fica distante, de certa forma. Você começa distante porque não cumprimentou o povo, não saudou aquela plateia e vai cantar um assunto que é muito longe do povo, o povo muitas vezes não tem nem conhecimento daquele assunto. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma referência aqui no fato que aconteceu. E você termina sem ser identificado dali, saindo sem nenhuma identificação com o seu público. Acontece muito isso, muito mesmo. É verdade. E no final o apresentador já está preocupado em chamar outra dupla, não é assim? Aí você sai como se não tivesse nada a ver com o que fez. Então é só uma observação. É só uma observação. Me diga uma coisa, Viu, Silvano? Você sai como se não tivesse chegado, né? No caso, né? Você sai de fininho, seria mais ou menos isso. O repentismo brasileiro, você acha que ele está nivelado como um todo? Por exemplo, lá no sul tem os trovadores, né? Tem o cururu lá pro lado do centro-oeste, pegando uma parte de São Paulo. Mas com relação aos trovadores, né, que cantam lá no Rio Grande do Sul, e o repentismo nordestino, você acha que eles estão nivelados ou nós somos uma escola mais evoluída? É só uma opinião que eu gostaria sua. Não, antes que eu lhe responda, deixa eu saudar aqui, mandar um abraço para um grande poeta, meu irmão Levi Bezerra, né, que mora na cidade de Monte Orlando, na Paraíba, que está ligado. Você conhece a figura, né? É irmãozinho. O irmão, figura maravilhosa, um grande repentista profissional, porque eu tenho um carinho enorme. E mais uma vez, o meu querido poeta Graúna do Norte, que é o João Matias, que mora lá em Porto Velho, ele está ligado com a gente também, viu, Silvano? É uma figura maravilhosa, tenho muito carinho por ele. Parabenizo a ele, que se sobressaiu agora de uma Covid lá, esteve muito ruim. Parabéns a você, viu, meu poeta Matias, figura maravilhosa. Começou a cantar comigo lá em Luiz Gomes, do Rio Grande do Norte. O Matias, né? Vai estar conosco depois também. Depois coloca Levi Bezerra, viu? Ele não foi ainda, né? Não, Levi ainda Bezerra, não foi, não. Depois você vai também colocar, vou dar a dica aí para você colocar a poetisa Damiana Pereira, do Saco de São Pedro, lá do município do Icó, lá um caldeirão de cultura, aquela terra maravilhosa, viu, poeta? Como é que você está sentindo na entrevista? Como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo bem, me sentindo em casa, viu? Tô em casa. Sim. Aí sobre a resposta que você ia dar, você acha que o repentismo ele está nivelado ou nós somos uma escola mais evoluída pelos gêneros, os estilos, que nós cantamos aí talvez 40, 50 estilos diferentes, né?
e lá eles têm, Sim. são poucos, né? Tem a Trova de Martelo, tem o Nove Linhas, né? Que é o estilo Gil de Freitas, tem as Pajadas, que eles chamam a campeira, né? Nós chamamos aqui de Cestilhas, lá é campeira. Então eles têm imitação dos gêneros. Mas eu digo, no geral, você acha que nós estamos bem nivelados ou nós somos uma escola um pouquinho mais evoluída? Não digo melhor, né? Mas um pouquinho mais evoluída. Olha, meu poeta Silvano Lira, não há parâmetro, nem no Rio Grande do Sul, nem no mundo, quanto a cantoria nordestina com a cantoria nordestina, sabe? Não existe parâmetro. Em tudo, né? Não existe. Somos ricos. A cantoria originária aqui do nosso Nordeste querido, e ela evoluiu, e a tendência é que possa evoluir mais ainda. Desde que os profissionais, desde que as novas gerações, né, estudem, né? As novas gerações venham estudar, venham cada vez mais se preparar. Eu espero que evolua. O ritmo, aquele ritmo da cantoria, isso não vai mudar nunca, não. Entendeu? Se mudar não é cantoria, não. Se mudar não fica cantoria, não. A cantoria é essa mesmo, esse ritmo mesmo. Não tem o tempo que você falou aí inicialmente. Se mudar daí, não deixa de ser cantoria. Não é cantoria. A cantoria é essa que vai continuar, sim, na minha concepção. Cultura raiz, a cantoria é uma cultura de resistência. Não vai mudar, mas eu creio que o que possa mudar seja a linguagem, a concepção e os valores da cantoria. Eu creio que isso possa mudar. Não tenha dúvida. Agora... Até o reconhecimento, né? Até o reconhecimento, né? Me diga uma coisa, Me diga uma coisa, como você trouxe para o nosso lado, é lógico que eu esperava, né? E eu também, né? Apesar de eu respeito muito, né? Eu tenho muitos amigos lá no Sul, né? Mas é lógico que eu tenho que defender a nossa escola. Me diga uma coisa, então, trazendo aqui para o nosso meio, né? Já que nós somos essa escola tão evoluída e avançada, contagiante, né? Preponderante, entusiasta, e que já ultrapassou os limites, né? Muitos poetas nossos já estiveram fora do Brasil fazendo apresentações, né? E me diga uma coisa, por que é uma curiosidade, por que é que o embolador de coco ele atrai mais que o repentista de viola? Por que será? Tem algum segredo? É o estilo, a batida? É a batida, é os assuntos que é mais livre, né? Mais descompromissados, picantes, como né? Humor, aqueles assuntos, os temas mais picantes que eles cantam, e o ritmo, né? O ritmo, o pessoal não gosta muito do ritmo, né? Pode ter certeza disso. Então, o ritmo e também os temas, né? Os temas picantes, desafio de casado e solteiro e... Eu entrevistei Lindalva, eu digo, Lindalva, não vai botar aquelas coisas aqui não, né? Que ela fala na macaxeira de não sei quem, é uma onda medonha, né? Os emboladores, né? Ela bota pra lascar logo, viu? Eu conheço. Quero bem demais a ela. Ô, meu poeta, nós estamos na reta final, nós tivemos alguns problemas, aí a gente avançou um pouquinho no horário, mas é o seguinte... Propaganda ou publicidade com repentistas. Você acha que isso precisa ser mais explorado, homem? Olha, os dois fatores, propaganda ou publicidade, dá no mesmo, né? Exatamente, dá no mesmo. Eu digo assim, mas existe um outro fator. O que faria diferença para o repentista, para o cantador, seria o apoio dos setores, das administrações públicas, né, das políticas públicas, é o que faria diferença, porque não adianta você dizer 1000 vezes que o cantador repentista é valoroso porque faz arte, porque faz cultura, que não vai entrar na cabeça de muita gente, não. Né? Bastante gente pode acolher, pode absorver, mas a grande maioria não está nem aí. Agora, se o seu prefeito promove na sua cidade, em praça pública, e patrocina bem os cantadores, faz uma festa que todo mundo vai assistir de graça, que todo mundo vai ser beneficiado com aquela noite festiva, de arte, de cultura, a impressão do cantador, a impressão que o povo leva dali é maior do que qualquer publicidade que você possa fazer em rádio ou televisão, pode ter certeza. Porque é do corpo a corpo. Ele está ali mostrando, então estamos trazendo aqui o melhor da arte, o melhor da cultura, em praça pública, porque o povo merece a cultura, merece festa de cultura de qualidade,
Isso faria uma grande diferença. Na- Agora, qualquer publicidade é importante, a gente não pode esconder isso, né, Silvano? mas Qualquer na publicidade verdade que venha você fazer, entrou no qualquer caminho, propaganda que você faça do seu trabalho, releva, né? Então, Viu, poeta? sigam esses os meus pontos de vista. se você tiver alguma Certo. colocação, alguma coisa, pode ficar à vontade para a gente concluir a nossa entrevista. Muito bem, a minha colocação seria agradecer a você, Silvano, mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa. Isso que você está fazendo para conosco é prestando um grande serviço à cultura nordestina, no sentido da cantoria, da viola, do poeta. Isso contribui muito porque foi uma iniciativa pioneira, né? Pioneira, e isso tende a crescer mais. Quem sabe outros poetas, outras pessoas admiradores e promovedores da arte poderão aderir a essa iniciativa sua e isso se propagar de forma muito relevante. Então agradeço a você pelo espaço, agradeço aos amigos ouvintes, faço questão de saudar aqui mais uma vez ao meu cunhado Antônio Amaro, Graça Pereira, o Velho Tuba lá em Carapicuíba, Arnaldo Araújo, figura maravilhosa, Chico Torres de Mello aqui de São Paulo, que também cultiva muito essa arte, com o padre Evanildo Pereira, poeta, compositor, artista, poeta Orlando Dias, e por que não dizer Edival Pereira, que também trabalha muito com a cantoria aqui através da rádio imprensa, divulga muito. Então, meu forte abraço, essas figuras maravilhosas. E mais uma vez, meu compadre Zé Viola, lá em Bocaina, no Piauí, um grande abraço a ele, aquele camarada maravilhoso e querido pelo povo. A gente agradece de coração. E a minha família também aqui em São Paulo, desde meus filhos, meu filho, Smartinéia, nomes assim, a Ionileia, a Esmeio, que é advogada, meu abraço a ela, a caçula, né? Que agora vai ser mãe, mora lá em Jundiaí, meu abraço para ela, a Meurinha, né, doutora Meurinha, e ao Serginho, que é o seu esposo, que sobressaiu também da Covid aqui, com muita dificuldade, mas Deus ajudou, ele se sobressaiu. Meu irmão, o poeta Chico Pereira, lá em Aurora, meu abraço a ele, meu irmão Antônio Pereira, lá em Santa Saleta, aqui no interior de São Paulo, Neto Pereira, um meu abraço carinhoso, minha irmã Divânia, que mora aqui também, Maria Pereira, minha irmã lá em Lavras da Mangabeira, Lúcia, e por que não dizer a toda a minha querida família, meus queridos amigos e os amantes da viola, um nosso abraço carinhoso, eu agradeço de todo o coração. Que Deus abençoe você, muito obrigado pela entrevista, né? Apesar da nossa dificuldade, mas nós tivemos um bom desempenho, eu agradeço muito, tá? Que Deus abençoe ricamente Ismael Pereira, toda a sua trajetória, a sua carreira poética. Desejo sucesso amanhã, né, na cantoria com Nonato Neto. Onde é que vai ser a cantoria de amanhã? Obrigado. Vai ser no Brás. Vai ser aqui no Brás, viu? Que Deus abençoe Nonato Neto, ele está aí já do seu lado, né? Ele está chegando agora, está no aeroporto, acabando de chegar agora. Pronto, que Deus abençoe a ele e a todos vocês. Muito obrigado e boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil. Boa noite, Silvano. Um abraço, muito querido. Obrigado. A entrevista termina, eu gostei do manifesto. Silvano Lira provou que é sincero e honesto. E agora Arthur de Monteiro vai tomar conta do resto.